Essa foi a foto que o nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro postou. Flávio abriu um espaço na sua agenda para conceder aí, né, um tempo aí com o presidente dos Estados Unidos. Cara humilde, parabéns Flávio pela humildade, né? Aí tá ali, né? Posso dar aquela valorizada? Tenho que dar valorizada, tenho que dar, tem que dar. Valeu aí, Trump. Agradeça ao Flávio pelo privilégio. Inclusive, o Flávio depois ganhou uma medalha. A medalha do imorrível, versão brasileira Herbert Richards, né? Enfim, mas só pra mostrar a imagem, obviamente vocês já sabem que esse encontro aconteceu, mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar e começar a ver como foi toda a construção dessa história do não encontro, né? Da não reunião, do não evento. Teve ali o Gadelha, dia 25. Casa Branca divulga a agenda de Trump, sem mencionar a reunião com Flávio. Flávio viajou aos Estados Unidos para encontrar Trump na terça, mas a agenda divulgada pela Casa Branca não menciona a reunião. É mesmo? Não menciona. Então não vai ter a reunião, né, Igor? Aí ontem de manhã cedo, 8h30 da manhã, olha, Flávio Bolsonaro espera a reunião com Trump, mesmo sem estar na agenda. É o contrário, né? Acho que Trump espera o Flávio. É ver se o Flávio vai ter um tempo para ele. A agenda oficial divulgada pela Casa Branca não traz qualquer menção ao possível encontro entre Trump e Flávio Bolsonaro na terça. E aí, atrás da tua informação, é uma correria danada nos Estados Unidos por conta da questão do Irã. E aí o pessoal não sabia se realmente o Trump ia conseguir um tempo, conversar. Pelo menos o que eles estavam reportando assim na imprensa. Para vocês terem ideia, o casamento do filho mais velho de Trump foi no final de semana. Trump não teve tempo de ir no casamento do filho, por conta dessas movimentações, né, geopolíticas do mundo. Mas tava com o Flávio ontem, né? Com o Dudu, Paulo Figueiredo. Aí começa o chororô. Aí o chororô vai crescendo. Vai lá o marceneiro do Metrópolis. Aí há pouco a agenda de Trump, na previsão de reunião com Flávio, a ausência do nome do senador indica que ou o encontro não vai acontecer ou que não será um evento oficial. Tá bom. Aí quem que tá ali pra fazer festa em cima? Alan dos Panos. Aquele perfil muito conhecido, ligado ao MBL, e que se aproximou da turma do Nicolas, em especial do Guilherme Kilter, já há alguns meses. Flávio Rachamaster mentiu que tinha reunião com Trump, não pode ser, está virando uma máquina de mentiras. Aí a Pana até pergunta, né? E Alan dos Panos, amigão do Nicolas, alguma coisa a dizer? Aí, assim como no caso do Dark Horse, todo evento envolvendo o Flávio, agora tem as notas dos aliados. Aliados, entorno, né, amigos, sempre tem algum termo para descrever, né? Pessoas que ninguém sabe o nome. Aí vai lá a turma do Guilherme Amado. O risco Hormuz na ida de Flávio a Washington em busca de Trump. Aliados de Flávio estão aflitos com a ida dele aos Estados Unidos, né, sem certeza de encontro com Trump. Aí começa a nota, né? Aliados de Flávio no PL, baita aliados, andam aflitos com a passagem dele pelos Estados Unidos. Avalia-se que Flávio assumiu um risco muito grande ao embarcar sem ter 100% de certeza de que será recebido pelo Trump. Dizem esses aliados do senador que o presidente dos Estados Unidos, obviamente, tem uma agenda imprevisível, mas que se torna ainda mais incerta em tempos de guerra, em meio à intensificação das negociações da Casa Branca com o Irã. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Se essa agenda com Trump realmente era incerta, eu dou muito mais valor pro Flávio. Muito mais valor. E, na certeza, é mole. Ir pra arriscar, sabe? Apostar, acreditar no próprio irmão e no Paulo Figueiredo, falar, Dudu, é pra ir? É, eu vou então, viu? Vou. Se eu for e não tiver agenda, vai dar ruim, viu? E o Dudu fala, venha que eu garanto. E o Dudu e o Paulo Figueiredo vão lá e garantiram. Isso eu boto fé. Isso é o cara que quer ganhar. Essa é a energia da campanha que todos querem. Sabe? Não é esses aliados, ai meu Deus, tudo é um medo, tudo é uma covardia, tudo é uma fraqueza. É assim, ó. É isso aqui. É o salto de fé. É acreditar no verdadeiro aliado, seu irmão. Esses aliados aqui do PL, essa gente aqui, só tá disposta a se movimentar quando é o quê? 100% de certeza na vida? Irmão, na vida você não tem 100% de certeza de nada, só da morte. Se essa reunião realmente estava fora da agenda, eu vou ter ainda mais apreço pelo Flávio Bolsonaro. É fácil, sabe? No mole. Agora, arriscar, sabendo que pode ser prejudicado, é vontade de ganhar. É isso que eu espero do Flávio. Aí continua, os aliados. Ali, ó, por Caio Junqueira. Em torno de Flávio, diz que encontro pode ser com Vance, não com Trump. Aí vem o Paulo Figueiredo, né? Pronto. Lá vem o entorno, aliados, pessoas ligadas, né? Aí quando sai uma nota
com nome, você sabe, no entorno, aliados, né? Pessoas, não são fantasmas, pessoas reais. Tá ali, ó. Eduardo diz, afirma que encontro de Flávio com Trump será de tarde. Ah, então, irmão, vai ser de tarde. Eu estou falando. Quem é você? Eu sou Eduardo Bolsonaro, prazer, se não me conhece. Tá ali, vai ser no Salão Oval da Casa Branca. Disse o Dudu. Foi ou não foi lá? Dudu é brabo, viu? Aí vem o marceneiro do Metrópolis. Informação de um oficial da Casa Branca. Trump deverá se reunir com Flávio esta tarde. Inicialmente, a reunião será fechada à imprensa. Ah, beleza. Mas aí vamos ver aqui o Demore, o funcionário do Lula. Os petistas, né? Ficaram se doendo ontem. Tem agenda com o Trump, gente. Não existe. Claro que, mas se amanhã encontrar, pode ser que consiga. Vai lá, vai tentar falar com um, com o outro, vai forçar a mão, vai tentar, de repente, pegar o Trump num evento, numa saída de evento, num jantar. Vai tentar. Não existe. Não há agenda. Eu vivi um candidato à presidência da República que tivesse uma agenda oficial com o presidente dos Estados Unidos. Ia esconder a agenda? Ia não confirmar a agenda? Já ia ter 65 posts de rede social, 2.500 vídeos, o horário, ia chamar Bolsonaro pra ir junto lá. Não existe agenda com Donald Trump. Fala, pessoal. Não existe agenda com Donald Trump. Deus tá vendo, Demore. Deus tá vendo que não tem agenda com Trump, viu? Confia no Demore. Aí você vai pra CNN, Casa Branca, informa Flávio Bolsonaro que deve haver encontro com Trump. Mesmo que a Junqueira, né? Saiu dos aliados, do entorno, pessoas próximas, a Casa Branca afirma, viu? Agora tem nome, sobrenome. Aí tá ali a panda, na CNN. Vai ter um encontro do Flávio com o Trump, sim, cara. Relaxa aí vocês. E de certo, né? Ali. Foto que a gente já mostrou. Dudu deu aquela cutucada. Não está na agenda. Não é oficial. Não vai acontecer. Aconteceu e foi muito bom, viu? Obrigado. E aí o Gloves externaliza, eu acho que o sentimento da maior parte dos brasileiros de bem desse país. Sabe? Pessoas que sabem reconhecer os... Como é que eu posso falar, né? Os méritos de Eduardo Bolsonaro. Ele diz, parabéns, bicho, você é brabo. Poderia estar no Brasil, mamando dinheiro público, vivendo igual a rei e ainda monetizando, apenas gravando um videozinho, lacrando contra o governo. Você meteu o pé com a família para outro país, que é difícil pra cacete, e decidiu lutar por um ideal. Só gente safada te critica, Eduardo. Você vê o Flávio, né? Sim, eu gostei. Gostei também de vê-lo. Uma gravata verde e amarela, representando o Brasil, e para fechar o azul no terno, né? Vestido verdadeiramente como brasileiro. Levando lá nas cores do nosso Brasil. Valeu, Flávio. Aí a turma que diz, meu Deus. Tem uma galera que, quando começou a confusão do Banco Master, lá nas internas do PL, começaram a vender que o Flávio tinha que ser afastado do Eduardo. Tem que ser afastado da turma dos Estados Unidos, o Eduardo. Aí você vê que quem cria o fato político e, mais uma vez, pauta o Brasil. Eduardo, né? Paulo Figueiredo também, obviamente, os dois juntos. Teve ali o interesse ao longo do tempo. Trump e Flávio Trump. Os assuntos mais procurados, mais debatidos no Brasil. Tomou conta de todas as redes sociais. É o principal assunto do momento. Tá aí. Só tá rodando. Mostra força. Farmando aura. 2025, eu não tenho dúvida. O homem do ano. A personalidade do ano. Não vou nem falar que é pro bem ou pro mal. Eu falei isso já algumas vezes. A personalidade do ano de 2025 foi Eduardo Bolsonaro. Não tem como ser outra pessoa. Porque desde março até dezembro, a pessoa que mais aparecia em toda a imprensa por conta de que está envolvido nos principais eventos do país era Eduardo Bolsonaro. E tá aí, mais uma vez. É incrível, cara. Incrível. Isso sem mandato. Mesmo depois do evento, mesmo depois de ter quebrado a cara, né? Com aquele choro. Ai, não vai ter evento. Ai, não tá na agenda do Trump. Ai, não tá isso. O queridíssimo Igor Gadelha lá do Metrópolis tentou desmerecer o Flávio, falando, olha, Trump fica sentado quando considera alguém menos importante que ele. Aí o Gloves colocou a foto do Trump com Elon Musk. Essa foto aqui do lado é do Trump com Cristiano Ronaldo. Se não tem uma chave, não sei se é a chave da Casa Branca que ele recebeu lá. Pessoas relevantes. Aí o Gloves deu risada, né? O que o Igor Gadelha fez? Apagou o post. A turma do Metrópolis apagou. Mas o print é eterno. Como diz a dona Maria até aqui. É de doer, viu, velho? É de doer os jornalistas do consórcio. O problema é que não são apenas eles que ficaram de chororô ontem. Tá na hora certa. Então, assim, enquanto Igor Gadelha tenta desmerecer Flávio Bolsonaro, temos aqui
a Band e a CNN. Primeiro, a Band, aí o vídeo vai transitar aqui pra CNN e pra Jussara. Vamos comentando sobre o evento de ontem, né? A Tsuka até diz, ó, enquanto o Gadelha tentou desmerecer o Flávio, o repórter da Band descreveu a foto com um sorridente Donald Trump e destacou a contribuição de Eduardo para a realização do encontro. Viu, Constantino? Jussara, por sua vez, admitiu, sim, o bolsonarismo tem acesso à Casa Branca. Hoje, Flávio Bolsonaro sai de lá com o recado de que o acesso é direto com o Trump. Obrigado, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Digo mesmo. Vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro foi recebido hoje pelo presidente americano Donald Trump na Casa Branca. O correspondente Eduardo Barão traz ao vivo os detalhes pra gente desse encontro. Boa noite, Barão. Olá, Adriana. Boa noite pra você, pro INEG, pra todo mundo aí no Brasil. A gente fala aqui diretamente de Washington, onde agora há pouco o senador Flávio Bolsonaro apareceu ao lado de um sorridente Donald Trump durante a visita que fez aqui no Salão Oval da Casa Branca. Vestindo terno azul, gravata verde e amarela, Flávio também posou para fotos acompanhado do irmão Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo. O encontro, que não constava na agenda oficial do presidente americano, foi tratado por aliados como um gesto político importante para fortalecer a imagem internacional do senador. A reunião foi articulada com a ajuda de Eduardo Bolsonaro. O recado é, eles têm sim, o bolsonarismo tem acesso à Casa Branca, que é algo que sempre o governo Lula coloca em questão. Eles têm contatos, mas qual é o acesso? Hoje, Flávio Bolsonaro sai de lá com o recado de que o acesso é direto com Donald Trump. Direto. Aí você tem o Guga Noblar. A Pan fala assim, ó. Que dia péssimo pra ser um liberal rocambole. Até o Guga Chakra reconheceu na Globo News. Um encontro com o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval não é pouca coisa. Guga destaca o que os direitosos limpinhos sempre desdenharam de Bolsonaro. O fato de Flávio, seu candidato da direita e filho do Jair, funciona como um cartão de visitas forte para o Trump, uma das principais lideranças da direita internacional. Até aqui, os emistas, Nicoletes, o próprio mainstream tentaram diminuir, mas até a Globo News teve que admitir que a imagem de Flávio no Salão Oval carrega um enorme peso político. Chupa Constantino, Moldau, XP, BTG, Joesley, Soros, todo mundo, velho. Chupa todo mundo. Vamos ouvir o Guga Noblar. Guga Noblar não, Guga Chakra. For na Casa Branca, você está acostumado também a saber como é que é essa dinâmica, o que representa aquela foto que é uma foto tirada com o celular, não é uma foto oficial, e sobre como isso se deu, né? Como foi a dinâmica desse encontro, Guga? Olha, Marcelo, não é pouca coisa um encontro com o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval, tendo sido rápido ou não, visto que o senador Flávio Bolsonaro não é um chefe de Estado, é diferente do presidente Lula ou do próprio presidente Bolsonaro quando se reuniu com o presidente Trump. Ali você está representando o país Brasil. O senador Flávio Bolsonaro foi na condição, como ele próprio colocou, de pré-candidato à presidência. Então, nesse sentido, tem um peso. Como eles conseguiram esse encontro? O jornalista Paulo Figueiredo é bem relacionado com alguns membros do governo Trump, o deputado Eduardo Bolsonaro também desenvolveu essa relação, mas muito via o jornalista Paulo Figueiredo, que acabou articulando esse encontro. Quando você fala, é o candidato da direita nas eleições presidenciais brasileiras, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um cartão de visitas para o Trump, que é uma figura da direita, ou da extrema-direita internacional, é um cartão de visitas bastante forte. Para o presidente Trump, o Brasil não está tanto no radar dele. Isso é muito claro. Ele tem outros temas que são prioritários, como o caso da China, acima de tudo o caso do Irã, Rússia e Ucrânia e questões domésticas americanas. Como todo chefe de Estado, questões domésticas sempre tem um peso muito forte. Ele não dá muita atenção para o Brasil. Em relação ao presidente Lula, ele próprio elogiou publicamente uma série de vezes, são palavras dele, todas as vezes que ele se referiu ao presidente Lula foi de forma elogiosa. Em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ele também elogiou algumas vezes. Em relação ao senador Flávio Bolsonaro, ele ainda não se manifestou, talvez se manifeste, não dá para saber, a gente não tem como saber como o Trump vai agir nas redes sociais, talvez tenha um post ainda antes do final do programa, talvez não tenha, mas ali ele mostrou que em relação ao Brasil, que não é tanto do interesse dele, ele tem uma boa relação com o atual presidente do Brasil, o presidente Lula, que é visto como esquerda, centro-esquerda internacional, e tem uma boa relação com o principal rival na eleição, que é o senador Flávio Bolsonaro. Pro Trump, ele, assim, a imagem dele ficou bem na fita, porque parece que todo mundo no Brasil quer encontrá-lo, parece que ele dá voto, já que tanto o presidente quanto o opositor querem tirar foto com ele. Deve até ficar surpreso, porque ele não é muito popular aqui, não. A pauta agora é o limite do privilégio. Não é popular, não. Ele foi eleito sem ser popular. Deve ser isso daí mesmo, Guga Chakra. Olha. Ai, que canseira, viu, ouvir essa galera. Aí, né? Grande dia. Pra gente falar da foto fake, vamos ver aqui só esse texto. Aí vai se conectar aí, né? Um dia ruim pra ser o liberal rocambole. O ratão do banhado, que vem aí tá sendo críticas recorrentes, essa turma da direita permitida, ele falou boas verdades aqui, sem ofender ninguém nominalmente, falando assim, ó, rapaz, nós estamos ferrados. Essa foto, né, o Flávio com Trump, é fruto de anos de relação construída, tijolo por tijolo, por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Mesmo assim, parte da própria direita trata os dois com deboche, com ciúme, com ingratidão. A esquerda nem precisa mais fazer tanto esforço. A ciumeira interna, o boicote e a mídia de direita
já fazem boa parte do trabalho. Aliás, o comportamento de parte dessa mídia é escandaloso. Mídia da direita. Eles cobrem o mínimo possível o papel do Eduardo. Ignoram suas articulações internacionais e tentam reduzir tudo a meme, intriga ou disputa familiar. E eles não têm esse comportamento só com o Eduardo, não. Me pegam com o Flávio, com o Paulo Figueiredo, com todas as pessoas que têm alguma vinculação real com o Eduardo. Enfim, o mesmo acontece com as agendas internacionais do Flávio. A tentativa de boicotar, minimizar, ou bloquear o assunto é gritante. O Flávio, quando foi na França, como foi tratado? Quando foi lá em Israel, como é que ele foi tratado? No Oriente Médio, como é que ele foi tratado? Imagina se fosse outro político fazendo a mesma coisa. Quando a esquerda ataca é esperado, mas quando gente que se diz de direita finge que não vê a importância dessas articulações, aí o problema é muito mais profundo. Enquanto Eduardo e Paulo abrem portas que ninguém abriu, tem gente preocupada com o trend chamando Eduardo de bananinha. Eduardo pode ser criticado como qualquer político, não tem ninguém criticável, mas fingir que ele não é hoje o parlamentar brasileiro mais relevante no campo internacional, isso é puro ressentimento. Eduardo é praticamente o único nome da direita com projeção, trânsito e relações políticas fora do Brasil. Sim, vocês conseguem pensar em outro deputado que tem contato real com a administração Trump? Sim, alto nível. Algum outro deputado, político, senador, tem contato com a Hungria, a turma do Vox na Espanha, com André Ventura e outros políticos do Chega em Portugal, com a turma da Meloni na Itália, e teve lá com a turma da Holanda também, tanto o cabeludinho meio louro, quanto o Thierry Baudet. Thierry até, enfim, Eduardo falou, assim, a relação até maior, mais profunda. Eu vi outro país que Eduardo andou, na Polônia lá, esses nomes holandeses são difíceis, Dimitri alguma coisa, esqueci, o Didi Redpil sabe o nome desse cara. Vocês conseguem apontar assim outro político assim, não cara, esse cara aqui também tem seus contatos, tá trabalhando com o próprio Milei também, com El Salvador. Vocês conseguem apontar mais alguém? Com Chile, lá com Cast. Desde 2019, até, na verdade, antes de 2019, o Eduardo já estava buscando aproximação com Cast. Então, eu fico perguntando, será que tem algum país que tem uma turma da direita que Eduardo não tentou se aproximar, conversar, criar algum tipo de ponte? Ele estava lá agora no CPEC da Hungria, mostrando a quantidade de pessoas. Ele fez uma thread que eu achei muito importante ele fazer isso para mostrar a quantidade de pessoas que ele conheceu, que ele já conhecia, vem criando relação, para tentar entender, né? Coisas que o pessoal já fizeram em outros países, que deram certo, estratégias que funcionam, também levar os problemas que nós enfrentamos no Brasil, pedir ajuda para várias coisas. Então, acho que isso não é nem passar pano, é só uma constatação mínima. Qualquer pessoa justa iria enxergar isso no Eduardo. Enfim, né? Mas boa parte da direita brasileira só pensa em cargo, na próxima eleição, no gabinete, em provar que estava certa. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, eles conseguiram mais pela articulação internacional da direita brasileira do que qualquer outro que hoje posa de estrategista. Só que a direita brasileira virou um balde de caranguejos. Quando alguém sobe, os outros puxam para baixo. E depois perguntam por que a direita perde. Aí o Dudu ontem postou 4 fotos aqui. Deve ter sido, cara, tirar o celular, né? Bate 4 fotos rápidas pra ninguém fazer olho fechado. Aí ele fala assim, ó. Depois de não haverá reunião, a mais nova mentira é que a foto que eu postei é inteligência artificial. Porque você ainda vê a humildade. Vê como são as coisas. Se fosse tu que tá me vendo, tu é gaiato, né? Tu não ia se aguentar se tu tivesse do lado do Flávio, do Trump. Eduardo podia ter postado essa foto? Podia. Mas essa foto que Eduardo ia postar logo de cara ia mostrar ele, o Paulo Figueiredo, na mesma foto. Que assim, eles são importantes, óbvio. Mas, gente, não tem nada mais importante aqui do que o Flávio e o Trump. Então, a foto que o Brasil precisava ver era Flávio e Trump. Flávio e Trump. Eduardo e Paulo, que conseguem a agenda, deixam o ego de lado. O importante é Flávio e Trump. Agora, óbvio, muita gente tinha recebido essa foto, né? No WhatsApp da vida, mesmo tinha acordado de manhã, já tava com essa foto. Falei, eita, pô, lá o Dudu, velho, brabo. E aí a turma acabou postando na rede social, né? Aliados de Eduardo, gente parabenizando Eduardo, parabenizando o Paulo Figueiredo. Mas a foto principal, tanto que o Paulo tava compartilhando Eduardo, cara, era Flávio e Trump, velho. Eles não queriam nem aparecer, nem ficar se gabando. Olha como a gente é miserável, olha como a gente faz e acontece. Mas enfim, aí teve gente que começou a falar que a foto era fake, que era inteligência artificial. E aí você para e começa a questionar de forma lógica. Eduardo fala assim, ó, mas imagine o tamanho do problema, falsear uma imagem com o presidente dos Estados Unidos dentro do Salão Oval. Será que isso seria inteligente? Eduardo, Paulo Figueiredo, que tentam ampliar suas relações com a administração Trump, eles vão criar e postar uma foto falsa, velho, pra se queimar.
E não basta as imagens do Flávio no The Presidential Walk of the Fame, coletiva de imprensa ao lado do Jason Miller, diversas fotos com o próprio Trump, etc. Espero que vocês prestem atenção em quem está dizendo que a foto é montagem e nunca mais acreditem em uma palavra destas pessoas.